Comer uma feijoada ou uma maniçoba antes de ir para o carnaval não é uma boa opção. Quem vai passar horas na folia precisa mesmo estar bem alimentado, mas o ideal é fazer refeições mais leves. Quem passa algumas dicas é a nutricionista Lene Strahl. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vou conversar com a nutricionista Lene Strahl. Vamos falar sobre uma coisa dessa época do ano principalmente. Verão, festas de largo, muitos eventos e principalmente no carnaval. A pessoa se alimenta, come determinados alimentos e pensa que está pronta para ir para a avenida, para ir para a balada. Lene, que tipo de comida, que espécie de comida, de alimento que a pessoa ingere pensando que está pronta e alimentada e pronta para fazer uma atividade física, tomar sol e ir para a avenida, por exemplo? Boa noite. Boa noite. Normalmente as pessoas costumam lançar mão de alimentos mais gordurosos, que eles pensam que são aqueles alimentos que dão a sustância, que é dito. São o quê? As feijoadas, mocotó, rabada, enfim, são esses alimentos que têm um grande teor de gordura, então que na verdade não ajudam em nada a se preparar para pular uma noite inteira ou às vezes um dia inteiro embaixo do sol. Esses alimentos, como eles são muito ricos em gorduras, eles dão bastante trabalho para o organismo digerir. Então, normalmente, quando a gente se alimenta, né, de uma feijoada, de um mocotó, de uma rabada, o nosso organismo ele tende a ficar muito mais preguiçoso. Então, a gente tem aquela sonolência, aquela vontade de se encostar, porque a energia que vai ser gasta naquele momento é no aparelho digestivo, é exatamente para conseguir digerir aquilo tudo. Então, o correto não é fazer esse tipo de alimentação para ir para a folia. Lene, quais são as consequências para essas pessoas que ingerem esses alimentos e vão diretamente para a avenida, vão para a praia, vão fazer esforço físico e mesmo que não tenha histórico nenhum, nunca tenha acontecido nada, o que pode acontecer com elas? Normalmente, se essa ingestão for no tempo de 1 hora e meia, já dá tempo do processo de digestão começar a ser feito. Mas comer uma feijoada, um mocotó, uma rabada e ir logo direto para a folia, ficar embaixo do sol, fazendo esforço físico, né, pulando atrás do trio, isso pode trazer consequências mais de origem digestivas. A pessoa pode ter um retardo na digestão, então aquele alimento vai ficar mais tempo, dando mais trabalho para ser digerido e a pessoa pode sentir um desconforto gástrico, um mal-estar. Se misturar com álcool, isso ainda vai ser ainda pior. A pessoa pode passar mal realmente, ter vômitos, diarreia, enfim, é uma consequência gastrointestinal. Essa seria a minha próxima pergunta, os sintomas, os primeiros sintomas de que a pessoa comeu alguma coisa e não fez bem por conta de um comportamento errado que ela teve. Então esse seria vômito, enjoo, ou até diarreia mesmo? São os sintomas da má digestão. A pessoa fica se sentindo estufado, muitas vezes com formação de gases, às vezes pode aparecer também uma cólica intestinal. E a depender do que a pessoa está ingerindo junto ali, de teor alcoólico, esse alimento que não vai ser digerido corretamente no estômago pode provocar vômito. Imagine, uma fermentação dentro do estômago de mistura de bebida alcoólica com comida pesada e sol na avenida. Fala aí. Doutor Lene, então eu vou perguntar aqui o seguinte. Então, qual seria a alimentação adequada? Pode citar até alguns alimentos para ilustrar para o nosso telespectador e espaço de tempo, o que a pessoa deve fazer, de quanto em quanto tempo ela deve parar para comer alguma coisa, por exemplo, na avenida, o que ela pode e deve comer para ficar hidratado, ter um carnaval saudável, uma festa de largo saudável, um evento, uma balada, né, que não aconteça nenhuma consequência grave. Isso. Em casa, uma alimentação normal, como sempre, né? Com a dieta que tenha carboidratos, proteína, uma salada, enfim, e com baixo teor de gordura. Então pode ser o arroz, feijão, a salada, um frango, uma carne grelhada. Isso normal se você tiver em casa. Uma refeição. Uma refeição normal, completa. Se a pessoa for sair à tarde, pode preferir comer um sanduíche, aí pode escolher um pão integral, um peito de peru ou um peito de frango, coloca sempre uma salada para ter também o carboidrato, a proteína e as vitaminas e minerais ali composto naquela refeição. Já na rua, pode-se optar por algum alimento primeiro, que seja confiável do ponto de vista higiênico-sanitário, né? Já que a gente sabe que muitas vezes na rua você não pode confiar
em qualquer tipo de alimentação que pode estar ali contaminada e pode trazer outros problemas, exatamente, uma infecção intestinal. Então, a primeira coisa é olhar o local onde você vai se alimentar, se é um local limpo, se as pessoas que estão trabalhando com alimentos lavam as mãos, se os utensílios são bem lavados, enfim, se não tem presença de insetos e de outros animais. Isso é a primeira observação. E aí o tipo de alimento que vai se escolher pode ser também um sanduíche, de preferência um sanduíche com uma salada, um peito peru, um queijo branco. Pode-se escolher também sucos de frutas, né, variados. A gente tem também uma opção, aquelas barracas de açaí. O próprio caldo de cana é aconselhável, agora com também um cuidado de escolher onde está, né, se preparando esse caldo de cana. Muitas vezes o pessoal coloca as canas no asfalto, no chão, em cima de lonas. Então aí é totalmente desaconselhável, porque aí a gente já vai ter os riscos de uma contaminação. Mas de dar preferência realmente àqueles alimentos que são mais saudáveis no dia a dia. Tomar cuidado com os cachorros quentes da rua, com os churrasquinhos que ficam sem refrigeração, expostos ao sol, ao calor. Essa carne pode já estar em processo de deterioração. Então, observar e tentar procurar um alimento que não vai te trazer mal à saúde. Pois é, então estão as dicas, aliás, de Lene Strau, ela que é nutricionista. A gente procura sempre uma opinião de uma profissional para passar as dicas para você, telespectador. Então, durante o seu carnaval, sua balada, suas festas de largo, que estão aí durante o verão todo na nossa cidade, tem que prestar atenção aqui no que a Lene Strau falou para nós. Muito obrigado, Lene, até uma próxima oportunidade. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. É com você, Emerson José. Os servidores da Transalvador decidiram fazer mais uma paralisação por 48 horas a partir de amanhã. A decisão foi tomada durante uma assembleia realizada hoje pelo sindicato da categoria. Com isso, as blitz da Lei Seca e o apoio à festa de Iemanjá no Rio Vermelho ficam comprometidos, já que apenas 30% do efetivo vai trabalhar. Estou retado aqui no Fala Bahia. O que está me deixando retado aqui no nosso país é a falta de emprego. Entendeu? Porque eles colocam muito que tem emprego e tal, mas não dão, entendeu, capacidade ou qualificação técnica para as pessoas que têm uma baixa renda e estão querendo isso e não tem condição, entendeu, de assumir com a dívida dessa no final do mês. Olha, tem mais um e-mail aqui, pega aqui para mim, Alex, por favor. Boa noite, Emerson. Eu moro na rua Luiz Viana Filho, em Nova Brasília de Itapuã, e nós, moradores daqui, não suportamos mais o barulho de sons de carros aos domingos. Já reclamamos várias vezes com a Sucom e ninguém aparece aqui. Somos pobres, mas merecemos respeito e direito ao descanso aos domingos. Os carros com seus sons potentes ficam de 11 da manhã até as 10h30 da noite. Não respeitam nem a Assembleia de Deus, que fica na mesma rua. Nos ajudem, por favor. Sou enfermeira e quando chego do plantão não consigo descansar. Sayonara Oliveira, de Nova Brasília. Quer dizer, domingo, na rua Luiz Viana Filho, em Nova Brasília, os playboys pegam os carros, abrem, aí é falta de educação, né? O que não tem cura. Isso aí não tem cura. Não tem cura. Agora, a falta de fiscalização tem cura. A Sucom deve ir lá, levar a polícia e apreender o som. Quer dizer, a pessoa, segundo ela que é enfermeira, quer descansar no domingo, quer ler um livro, ler um jornal, quer assistir uma televisão e não consegue. E não consegue. Apesar da programação de domingo, né, não vai perder muito tempo não ver televisão no domingo, não. Né? Tirando o futebol, vou te contar, domingo é dureza ver televisão. Mas, a pessoa tem o direito de fazer o que quiser, sem ser incomodada por outros. Atenção, Sucom, rua Luiz Viana Filho, em Nova Brasília de Itapuã. E no próximo bloco a gente mostra a revolta dos moradores da Ladeira do Cacau, que permanece interditada.